Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a essa aula de hiperfoco, característica de um líder de alta performance. Eu sou Nathalie Azevedo, especialista em soft skill e trabalho há quase 20 anos em processos de liderança de alta performance. Então vem comigo nessa super aula. Hiperfoco é uma característica esperada de um líder de alta performance. Por quê? Dentro da soft skill, que a gente chama de habilidade do futuro, esperada de uma liderança, é a resolução de problema. E você não vai conseguir resolver, ser um grande resolvedor de problemas, porque a gente sabe que um líder, a gente já conversou aqui no canal, que um líder de alta performance é um grande resolvedor de problema. Você só vai conseguir ser um grande resolvedor de problema se você tiver foco sobre ele, se você conseguir entender as particularidades. E como você é uma alta performance, como você é um líder de alta performance, eu preciso trabalhar em você o hiperfoco. Vou te dar um exemplo. Se eu olhar essa caneta e observar ela, eu tenho foco nela. Se independente da característica que tiver aqui fora, eu conseguir perceber todas as nuances da caneta, a funcionalidade da caneta, as particularidades dessa caneta, eu estou hiper focada. Nath, e o que isso vai falar sobre mim? Isso vai falar que você, além de ser um grande resolvedor de problema, você vai ter soluções previsíveis. Você vai ter feedbacks assertivos. Você vai proteger o seu foco. Nath, hoje existem estudos, existem dados que me mostram características que me tiram foco? Tem. Saiu um estudo há pouquíssimo tempo que mostra que 65% das pessoas que trabalham em ambientes abertos têm dificuldade de foco. Então se liga nessa. O ambiente influirá o seu foco. Segunda qualificação que saiu é que 40% tem dificuldade de manter seu foco quando é multitarefas. Entende? Então você está fazendo uma coisa, começa a fazer outra, então você começa a deslanchar o seu foco. E a gente já aprendeu que um líder de alta performance é um líder focado. Terceiro ponto importante de ser um líder de hiperfoco é que você começa a gerenciar os seus feedbacks. Você começa a ter mais gerência sobre os seus dados. Você conseguir entender em que atividade você performa mais. Porque você não fica pulando de galho em galho, você controlou o seu ambiente e você tem comportamentos mais assertivos. Aqui eu vou dizer quais são os comportamentos que um líder de alta performance com hiperfoco tem, beleza? Só que a gente precisa ter clareza sobre as atividades que a gente executa durante o dia. As atividades, normalmente, elas são medidas da seguinte forma: atividades atrativas e muito produtivas, atividades atrativas e pouco produtivas, atividades não atrativas e produtivas e atividades não atrativas e não produtivas. O que você vai focar em atividades produtivas? Elas podem ser atrativas ou não. Nath, me dá exemplo que eu não estou entendendo. Vamos lá. Por exemplo, eu amo ler. Adoro ler. Poderia ser uma atividade atrativa. Depende. Para mim, ler é super atrativo. Mas ela vai ser produtiva se eu estiver lendo com coerência com o meu objetivo. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma pós-graduação em psicologia positiva para cada vez mais fortalecer a minha mentoria de liderança, de sucesso, habilidade do futuro. Eu dou 10 passos para que você desenvolva as habilidades da liderança de alta performance. Então, se eu quero, por exemplo, ler Harry Potter, tá? É atrativo, mas não está adequado com a minha produtividade, ou seja, com o meu objetivo do momento. Então, é atrativo, mas pouco produtivo. Eu sou CEO de uma empresa e toda vez no final do mês, os meus liderados, a minha equipe de liderança, né? Eles vêm me mostrar os índices deles, as famosas planilhas, né? Os resultados dele. Nessa reunião, é pouco atrativa para mim, mas muito produtiva.
pouco atrativa porque eu não sou muito dos números, eu não gosto muito das planilhas, mas são muito produtivas. Elas fazem com que eu tenha uma análise técnica e produtiva sobre a empresa. Então, vocês entenderam? Nath, como é que eu sei disso? No início do teu dia, tu tem que ter clareza sobre as tuas atividades. Então, uma das características é, inicialmente, você listar todas as atividades que você precisa fazer naquele dia. E aí você dividir exatamente dessa forma. Você precisa ter atividades que sejam produtivas. Por quê? Porque um líder de alta performance, ele não perde tempo. Um líder de alta performance, ele sabe que o objetivo dele é gerar resultado. Então, ele quer que as atividades dele sejam produtivas. Para elas serem produtivas, você precisa ter consciência sobre elas. Então, lista as tuas atividades. Coloca de 1 a 3 sobre o grau de prioridade. Começa pelas atividades menos atrativas. Porque a gente já entendeu que 40% das pessoas não tem foco porque deixa as atividades que não gostam para o final do dia. Estão cansados. Então, você já sabendo disso, você é uma pessoa de idade, você é uma pessoa que está alinhada, o que você vai fazer? Você vai colocar as atividades produtivas, mas menos atrativas para o início do dia. Você só vai saber disso se você listar as suas atividades. Por que a nossa mente tem tanta dificuldade de focar? A nossa mente tem muita dificuldade de focar porque ela está sempre nos levando para o futuro ou para o passado. Uma técnica que você pode fazer, que tem muito no livro O Poder do Agora, é você se manter presente. Então, toda vez que você vê que sua mente está te levando para um problema do futuro ou está te revivendo algo do passado, você pergunta a você, qual é o problema que eu tenho agora? Você se traz para o presente. Isso é um exercício. E você vai ver que quanto mais você fizer, mais você vai conseguir se manter presente. Gente, então agora vamos entender quais são os hábitos que eu posso ter para ajudar o meu corpo a se manter presente. Para ajudar eu criar o hábito da presença e do foco, para que assim eu possa desenvolver uma liderança de alta performance. Primeiro comportamento e hábito que você precisa ter é tomar água. Gente, a hidratação é importantíssimo. Já existem diversos estudos que mostram a relação entre concentração e hidratação. Então, mantenha-se hidratado, tome muita água. Evite açúcar. Açúcar é um veneno para o teu cérebro. Beleza? Segunda, deixe coisas importantes perto de você. Então, as coisas que você precisa no seu dia, um exemplo, a garrafinha de água. Ó. Eu tô aqui, ó, gravando essa aula, mas eu tô aqui com a minha aguinha. Garrafinha de água, fone de ouvido, livro, barrinha de cereal, deixa perto de você. Isso é o princípio da previsibilidade, né, gente? Lembrando que a gente faz uma aula bem didática, mas essa aula tem todo um fundamento de diversos livros e estudos que eu tento trazer para você de uma forma bem didática, bem lógica, bem equalizada no ponto a ponto, tá? Terceiro, sono. Você precisa dormir de 7 a 8 horas por dia, senão você não tem uma fase importantíssima do processo de performance, que é a recuperação. Quinto, resolva uma coisa por vez. A gente já entendeu que pessoas que são multitarefas, que nós somos multitarefas, elas não tendem a ter foco sobre a resolução do problema. E como você é um líder de alta performance, os grandes problemas são dados para grandes líderes de alta performance. Beleza? Planeje o seu dia no início, como eu falei, liste e planeje o seu dia. Hora para descanso, hora para comer, hora para tomar água, hora para responder cada coisa. E assim você vai ter uma qualidade de hiperfoco durante o seu dia, porque você vai controlar o seu ambiente, você vai controlar o seu comportamento, você vai controlar a sua mente. E aí você vai conseguir ter os feedbacks adequados, você vai conseguir proteger o teu foco e você vai conseguir ter previsibilidade sobre a resolução dos seus problemas. Lembre sempre, hiperfoco é uma característica do líder do futuro. É ele que vai te levar para o próximo nível. Se você gostou do conteúdo, deixa o teu like, compartilha esse vídeo e seja você um agente transformador da realidade de outras pessoas. Um grande beijo e até a próxima aula.